Bom, a questão que foi colocada é uma questão muitíssimo instigante. Eu, particularmente, sou apaixonada por ela, poderia ficar aqui horas discorrendo. Mas como vencer a corrupção? Né? Eu ousaria começar assim, por as pedras iniciais, eu acho, que a gente poderia citar nesse processo. Primeiramente, a gente tem que compreender o que é o sistema de controle. E segundo diz a Constituição, é um sistema, justamente isso, ou seja, os mecanismos, os órgãos de controle externo, de controle interno e de controle social devem atuar de uma forma colaborativa, de uma forma concertada, de uma forma a se retroalimentar e estar sempre em continuidade, estar sempre em comunicação. Isso eu vejo com muita clareza. Não obstante, a gente tem muito mais tradição de controle externo. A gente está muito mais habituado a lidar com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a própria Câmara dos Vereadores ou com o Legislativo em geral. E, de repente, como a gente vem falar de controle interno, não obstante, mais uma vez, já previsto na Constituição e tenha-se aí uma noção disso que vem sendo aprimorada de uma forma marcante ao longo dos anos, e do controle social, a gente vê um pouquinho mais de novidade, a gente vê um pouco mais de perplexidade. Então, eu queria, assim, muito rapidamente focar aqui as minhas considerações a respeito desses dois tipos de controle, controle interno e controle social. Controle interno, primeiramente, eu sempre digo essa frase e eu acho que realmente ela é muito verdadeira. Não existe controle interno sem autonomia. O controle interno tem que ter autonomia para cumprir a sua função. Né? Qualquer tipo de ingerência, qualquer tipo de direcionamento, macula todo o processo. E se cria nessa forma, se pode criar uma ferramenta, um mecanismo, uma engrenagem, que vai estar lá e simplesmente não vai atingir o seu resultado. Então é imprescindível, em primeiro lugar, a autonomia. Em segundo lugar, um perfil técnico. As pessoas que lidam com controle interno, e não só com controle interno, com qualquer espécie de controle, têm que ter essa sensibilidade técnica. Porque a percepção do que é correto, do que não é correto, do que é ético, do que não é ético, do que é legal, do que não é legal, não varia conforme o governante, conforme a gestão, conforme o político. Isso é uma questão que tem que ser perene, é uma política de Estado, é uma questão institucional. Bom, e por fim, além da questão técnica, eu acho que é muito importante que se tenha uma estrutura estável, perene, em que o Estado, mais uma vez, consiga institucionalizar as políticas de controle, mais uma vez, para que não se fique ao alvedrio de gestores ou de políticos. Então, essa é a primeira colocação, que eu acho que é o primeiro pilar aqui dessas minhas considerações, né, o controle interno. Passemos ao controle social. O controle social somos todos nós, né? A gente está inserido na sociedade, a gente pode estar momentaneamente exercendo algumas funções específicas, como advogados, como procuradores, como controlador, enfim, mas todos estamos inseridos numa sociedade. E como cidadãos, eu acho que não é possível que não tomemos conhecimento do que está acontecendo e não nos sensibilizemos com a necessidade de observar, de agir e de se envolver. E para que isso aconteça, é imprescindível um elemento basilar, que também, para mim, é muito claro, para muita gente é muito claro, mas que a gente ainda vê que precisa amadurecer muito, que é a questão da transparência. Né? E aqui a transparência, eu me reporto até o que você estava dizendo, às vezes um formalismo, né? Muita gente ainda considera a transparência como publicação de uma informação no Diário Oficial. Isso não tem nada a ver com transparência, isso aí pode ter a ver com publicidade, é um comecinho. A transparência vai muito além disso. A transparência impõe, primeiro, uma linguagem compreensível, uma linguagem cidadã, uma linguagem palatável a qualquer pessoa que leia aquelas informações. A administração pública não pode se julgar no direito de colocar um monte de número de planilha de Excel que ninguém consegue interpretar aquilo lá, muitas vezes nem os técnicos, e pretender que o cidadão possa, a partir dali, exercer o seu direito, e muitas vezes eu até defendo que é o dever de controle social. Então, esse pilar da transparência me parece ser uma das perguntas que estaria ali no top 10, umas respostas no top 10 dessa pergunta que foi feita. E, por fim, e daí já é minha última consideração, essa talvez um pouquinho mais polêmica, mas da qual eu estou convencida. Falei para o professor, estou escrevendo sobre isso, estou meio que apaixonada pelo tema, claro, né, um caminho para ser amadurecido, mas é uma possibilidade que eu vejo sendo relativamente pouco debatida aqui no Brasil, é a possibilidade de se dar estímulos financeiros aos denunciantes de casos de corrupção. Né? São aqueles whistleblowers famosos, e a possibilidade de se remunerar, se incentivar o governo, estimular aquele denunciante
para que ele possa possibilitar o desbaratamento de eventuais esquemas de corrupção. A gente avançou muito nessa área, fazendo aí um paralelo com os acordos de leniência, que são muito criticados por um lado, muito elogiados por outro, mas já está se enxergando aí a óbvia necessidade de colaboração entre os entes que estão ali na sociedade, de alguma forma, em contato constante com aquelas células de irregularidades, de desvios, e o aparato estatal que muitas vezes está isolado, sem condições de trocar, de articular, de conversar com aqueles atores. Então, cria-se um sistema, por meio desse mecanismo que eu estou citando aqui, que, primeiro, tem uma mudança cultural, porque as pessoas que estão habituadas a cometer irregularidades ou ilegalidades ou atos de corrupção, passam a ter uma certa desconfiança de que todos aqueles que com elas convivem podem ser um potencial denunciante. Porque, normalmente, quem faz a denúncia é uma pessoa que teve algum interesse traído, que foi desatendido em algum momento. A partir do momento que eu tenho interesse pessoal, eu posso não ter nada a ver com aquela história, mas eu estou vendo o que está acontecendo. E quantas vezes a gente não vê no nosso dia a dia um ato de corrupção aí, consideradas todas as escalas dessa possibilidade? Quantas vezes a gente vê? Se tivesse um incentivo financeiro, vá lá, denuncie, você vai ganhar um dinheirinho. Sabe, isso é legal, isso é legítimo. Eu não vejo problema nenhum com isso. E não sou eu que não vejo problema nenhum com isso. Os Estados Unidos estão tendo uma experiência interessantíssima, isso já tem uma sólida história lá. Na própria Europa também, eu gosto bastante de falar em números, né? Eu não gosto de coisas soltas ao vento, eu gosto muito de fatos e de números. Então, assim, eu queria fazer um registro. Nos Estados Unidos, desde 2012, nesse tipo de acordo que eu estou falando, só com a SEC, né, que é como se fosse a Bolsa de Valores Imobiliários de lá, foram 156 milhões de dólares foram ofertados para as pessoas, né, trazerem evidências aí de atos de corrupção. A maior recompensa paga até hoje por essa mesma SEC, é um funcionário público, foi de 2,5 milhões de dólares para uma única pessoa que denunciou um esquema. Ou seja, é uma coisa que está mostrando o resultado, que está acontecendo, que está sendo usada. Agora pode-se falar, nossa, mas você não acha um absurdo pagar 2,5 milhões de dólares para uma pessoa porque ela está entregando esquema de corrupção? Bom, o que eu acho um absurdo é que no Brasil a gente gaste cerca de 20 bilhões de dólares por ano em corrupção. Que no mundo a gente gaste quase 2 trilhões de dólares por ano em corrupção. Isso eu acho um absurdo. Então, a partir do momento que a gente começar a deixar por terra nossos preconceitos e pensar em mecanismos efetivos que estejam par e passo à sofisticação que os mecanismos de corrupção hoje têm, eu acho que a gente vai começar a ganhar essa guerra. Então, assim, eu acho que são essas considerações que eu tinha a fazer, esses 3 pontos principais, né, do sistema de controle, da transparência e desse mecanismo um pouquinho mais polêmico, um pouquinho mais inovador, mas no qual eu realmente acredito muito. Obrigada, gente.